Boa noite a todos, pessoal. Sou o professor Jonathan, já coloquei para gravar aqui. Hoje nós estamos na nossa terceira aula, no capítulo 1.3 do nosso livro. E só para a gente relembrar os outros capítulos que a gente viu, para a gente pegar o fio da meada aí, para continuar, então vamos relembrar aí o que a gente já viu. Então a gente começou estudando essas características geométricas de áreas planas. A gente estava interessado em descobrir como calcula duas coisas, o centroide e o momento de inércia. Então, essa parte aqui foi as deduções e tal, eu quero chegar aqui mais nas equações aqui na frente. Tá. Então, o centroide que a gente aprendeu a calcular o centroide dessas figuras aqui, ó. Então, a lógica dele é a gente descobrir qual que é esse ponto central que a gente tem aí nas figuras geométricas. Então, aqui eu tenho de um retângulo, é só eu pegar a metade. Triângulo retângulo, é só a gente pegar 1/3 a partir do ângulo de 90 graus. E aí, para semicírculo e 1/4 de círculo, a gente tem essa relação aqui, ó, 4r sobre 3π. E o círculo, a gente sabe que o círculo fica certinho no meio. Então, a gente viu também que quando a gente tem figuras compostas, a ideia é a gente fatiar essa figura em figuras conhecidas, e aí a gente usa essa equação aqui, ó, que é a equação do cálculo do centroide. A gente multiplica a área pela posição, soma tudo e divide pelo somatório das áreas. E aí a gente fez no Excel, fizemos esses exemplos aqui, está tudo gravado. Depois calculamos o momento de inércia. O momento de inércia é uma grandeza que representa a resistência que o corpo tem contra a flexão. Então, a partir da nossa próxima aula, a gente vai começar o estudo de flexão, flexões em vigas, e aí a gente precisa saber calcular esse momento de inércia aqui, porque a gente vai usar isso aqui nas fórmulas. Então, a gente viu as fórmulas do momento de inércia aí também. Cada tipo de imagem tem a sua. Então, ó, retângulo é base vezes altura ao cubo dividido por 12. 1/4 de círculo aqui, ó, πr é a quarta sobre 16. Então, cada um tem a sua fórmula. E aí a gente fez mais exercícios aqui. A gente fez, acho que esse... Opa! A gente fez esse exercício aqui, ó. Acho que a gente fez esses dois aqui, ó. Se não me engano. Fizemos no Excel. Então, essa foi a nossa primeira aula. Deixa eu trocar. Na nossa aula passada, foi nosso 1.2, a gente começou a falar dos esforços externos. Então, eu tenho um corpo e eu tenho uma força que é externa. Ela está fora e ela faz força nesse corpo. Então, a gente viu sobre os apoios, né? Isso aqui é parte teórica, depois vocês dão uma lidinha aí sobre tipos de apoio. E aí a gente chegou aqui, ó, nas cargas distribuídas. Foi esse o tipo de carga externa, né, que a gente aprendeu. Então, a ideia era a gente pegar cargas que estavam distribuídas, né, num comprimento e aprender a resolvê-las. A estratégia de resolução é fazer elas virarem uma carga pontual, ou seja, uma força pontual, para a gente poder resolver. Então, a gente tem esse exercício aqui, ó, dessa carga triângulo, tá tudo resolvidinho. Depois a gente fez esse exercício aqui, ó, de duas cargas retangulares, tudo resolvido. Mais uma carga triângulo. Fizemos essa aqui, ó, que é a junção de um triângulo com um retângulo. Tudinho respondidinho aqui no slide, bem passo a passo. Depois vocês podem assistir a aula para vocês verem aí. E aí depois a gente viu como que a gente cria a nossa carga, né? Foi esse último exercício. Então, esse a gente tinha as forças e o que a gente queria era aprender a desenhar uma carga, ó. E a gente, no final da aula, a gente calculou. Então, aprendemos aí a fazer carga distribuída na aula passada. Na aula de hoje, nós novamente vamos usar esses conceitos que a gente aprendeu, principalmente esse de carga distribuída. Então, vamos compartilhar aqui com o 1.3. Então, no nosso 1.3, o tema dessa aula é diagrama dos esforços internos solicitantes. Então, a gente vai definir o que é um esforço interno e a gente vai aprender a fazer os gráficos desse esforço interno. Então, a gente vai ver que
tem como a gente representar esse esforço, que esse esforço, ele, tipo assim, vai ajudar a gente a interpretar como que funciona. Deixa eu só puxar um aluno aqui. Rapidinho, estão pedindo o link ali no grupo. Tá. Então, vamos falar dos tipos de cargas aí que a gente já conhece. Então, a gente tem a força normal, ela atua perpendicular à área. Então, sempre que tiver uma força que é perpendicular à área, a gente chama ela de normal. A gente tem a força de cisalhamento ou força cortante. Então, ela que é responsável, ela é paralela às áreas, né? Então, a normal, ela é perpendicular, a cortante, ela é paralela. Então, por exemplo, esse exemplo desse parafusinho aqui, ó. Se tiver uma força cortante nele, igual tá aqui, se for grande demais, né, se ultrapassar a resistência, o que pode acontecer? Posso cortar ele, né? Ele pode quebrar no meio, justamente por isso que chama cortante. A gente tem o momento de torção e o momento fletor. Esses aqui, pessoal, a gente vai aprender nessa disciplina. Então, agora na unidade 2, a gente vai focar nesse momento fletor aqui, ó, que causa esse tipo essa barriga aqui na viga. E na última unidade, a gente vai ver esse de torção aqui, ó. Que a gente tem a viga, ela torce, ela vai uma parte para um lado, outra parte roda para o outro. Então, a gente vai estudar essas duas aí no final. Então, esses são os tipos dos esforços que a gente tem nos corpos. A gente tem força normal, cisalhamento, momento de torção e momento de flexão, que é o momento fletor. Então, pode ser momento torsor e momento fletor, ou momento de torção e momento de flexão. São sinônimos. Então, tá. Então, vamos começar a estudar aí, a gente hoje vai usar bastante a questão do cálculo de reações de apoio. Então, assim, ó, vamos ler ali. Para que haja equilíbrio estático, em qualquer ponto que fizermos um corte, deverá haver um equilíbrio de forças e momentos. Como assim, pessoal? Ó, imagina que a gente tenha esse corpo aqui, ó. Vamos supor que ele esteja apoiado e que apareça uma força bem aqui. Vocês concordam que para que esse corpo, o que faz que esse corpo aqui, ó, simplesmente não quebre no meio, pessoal? O que vocês acham? O que faz que esse corpo resista? O que vocês acham? A força do apoio tem que ser igual a essa força que está sendo aplicada em cima? Beleza, ó, as forças do apoio estão aqui, né? Elas seguram para que essa peça não vá para o chão. Mas o que garante que essa peça aqui, ó, não vai quebrar certinho no meio? Tipo, igual eu pego uma vara de bambu e faço assim, ó, um espetinho de churrasco e faço assim. Ele não quebra? Então, o que tem ali? Ali tem que ter alguma coisa no material para ele não quebrar. Então, aqui dentro, esse corpo é feito de moléculas, né? E essas moléculas, elas têm as ligações químicas, né, entre elas, que faz o quê? Que esse corpo seja um sólido fixo. Então, quando a gente fala que dentro do corpo tem que haver a gente tem que existir forças que mantêm esse corpo coeso, é exatamente esses esforços internos aí. Então, para que uma força que haja aqui, por exemplo, não deixe esse corpo quebrar, aqui dentro desse corpo tem que ter forças que deem conta de anular essa carga externa. Então, quando a gente tem uma carga externa, quer dizer que dentro do corpo também tem que ter uma carga interna que vai segurar, porque se não existisse essa força dentro dos corpos, o corpo ia esfarelar, né? Qualquer encostadinha, né, que desse, o corpo esfarelaria, né? Viraria pó, sei lá, não ia ter como você ter corpos sólidos. Ia ser como se fosse líquido. Ia ser como se fosse uma bexiga cheia de água que você estoura ela e a água cai. Tem que ter resistência ali para você manter, né, o corpo num formato. Então, na aula de hoje, a gente está interessado em calcular, descobrir os valores dessas cargas internas.
Então, isso vai ajudar a gente a entender aí nossos exercícios. Então, vamos supor aqui, ó, esse exemplinho que a gente vai fazer aqui, a gente tem uma força que vai agir no meio dele aqui. Essa força vale 10. Então, tá chamando aqui, ó, tem um FY que age certinho no meio, 10. E tem uma força na horizontal aqui, ó, valendo 10 também. Então, notem que aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, ó, desse lado. Aqui é de primeiro, aqui é de segundo. Então, esse apoio aqui é como se ele estivesse preso no chão aqui, ó. Então, essa viga, devido a essa força X, ela não vai escorregar para lá, não. Ele vai dar conta de segurar, ela está fixa, está firme no chão. Então, se a gente for desenhar essas reações, pelo que a gente já conhece, né, que as reações têm que se anular, ó, eu tenho que ter uma reação aqui para cima, vou chamar aqui, ó, de reação do A em Y, vamos chamar que esse aqui é A, esse aqui é B. Esse aqui da direita, ele também tem que ter uma reação para cima, vou chamar de RB. E esse da esquerda, como ele é um apoio de segundo gênero, ele consegue fazer uma força para cancelar esse FX também, ó. Então, eu tenho uma reação para cá, que eu vou chamar de RAX. Tranquilinho essas reações aí? Sim. Então, como essa força está no meio, pessoal, essa força Y está certinho no meio, quanto tem que valer cada reação aqui? 5. Já está tendo anunciado, né? Mas assim, mesmo que você não tivesse escrito isso aqui, ó, acho que tinha como saber, né? Ela está certinha no meio, cada apoio pega metade. Mesma coisa que essa força em X, né? Esse Fx aqui, ó. Como só tem uma força para cá, tem que ter uma força contrária, só que de mesmo valor, né? Para cancelar. Se não cancelar, a gente tem força resultante. Se tem força resultante, de acordo com Isaac Newton, força resultante é massa vezes aceleração, aí essa viga vai acelerar. O que é acelerar? Variar a velocidade. Não pode variar a velocidade tem que ser zero, para eu garantir que está parado. Então, ó, desenhei aí, ó, bonitinho, RAY, RAX e RB. Nesse primeiro exercício, só para poupar o tempo, já dei os valores aqui. Mas a gente poderia ter calculado sem problema nenhum. Cálculo de reação de apoio é uma coisa que vocês fazem, acho que desde as disciplinas de física, devem ter feito bastante na RESMAT normal, né, na RESMAT 1, e a gente já está fazendo aqui também na RESMAT avançada. Beleza, tá tudo aqui bonitinho. Agora, a gente quer encontrar as cargas internas. Então, qual que é a lógica? Eu vou, cortar essa viga em algum ponto de interesse, e aí eu quero saber, naquele ponto, quanto que tem que ser o valor das forças. Então, essa aqui é a lógica, porque eu quero descobrir os esforços internos. Então, eu vou, cortar aqui, ó, em cima do FY. Por que eu vou cortar certo? Vou fazer esse corte imaginário, tá, pessoal? Não é de verdade, é só para a gente interpretar aqui. Porque é bem aqui que está a força. Eu tenho duas forças agindo aqui, ó. Então, esse ponto aqui é um ponto de interesse. Mais para a esquerda ou mais para a direita, eu posso até querer descobrir o valor, mas o mais interessante é aqui, ó, porque a força está certinho nesse ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa viga em dois pedaços. Ó. Vou cortar essa viga para cá e essa viga para lá. Então, pelo que a gente conhece, pelo que a gente já comentou dos esforços, eu desenhei aqui, ó, um momento, uma cortante e uma normal. Mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Eu desenhei uma normal, um momento e uma cortante. Por que eu fiz isso, pessoal? Para que esse corpo fique equilibrado, as cargas internas ali, elas têm que fazer o quê? Uma força cortante para anular, uma força normal para anular e um momento para anular. Dos dois lados. Então, esse trio aqui, ó, que eu desenhei por último, esse trio aqui, tem que dar conta de anular todas essas forças que está aqui. E esse triozinho que está aqui, tem que anular também todas essas forças que está aqui.
certo? Então, a ideia é essa. A carga interna tem que dar conta de anular aí, né, os esforços. Eu vou até pintar aqui de outra cor, ó. Vamos fazer isso aqui de vermelho, ó. Vamos pintar de vermelho para ficar diferente. Aí. Fazer esse outro lado vermelho também. Eu adotei uns sentidos aqui, pessoal, nas cargas internas aqui, mas depois a gente interpreta o sinal. Se o sinal, por acaso, ficar ao contrário, a gente já sabe que a gente adotou um sentido oposto ao que ele é. Então, se eu coloquei um menos ali depois de mais, a gente já sabe que é tipo ao contrário. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever equações para essa metade e a gente vai escrever equações para essa metade. Equações de estática. O que é uma equação de estática? Resultante zero. Resultante zero. Maravilha. Pessoal, deixa eu só puxar um aluno aqui rapidinho no WhatsApp. Já vem. Rapidinho, pessoal. Só vou puxar um aluno aqui e a gente já começa. Beleza aqui então, pessoal? Então, ó, vamos escrever então as equações, né, para a gente poder interpretar, ali certinho o que está acontecendo. A da esquerda tem menos forças, né? A da direita tem mais forças, então aparentemente aí tá mais simples, né, da gente fazer a da direita, mas vamos fazer para as duas, da esquerda e da direita. Então, deixa eu só apagar a tinta do slide aqui. Então, ó, vamos pensar primeiro para as forças normais. Vamos interpretar aqui, ó. Eu tenho o RAX está para a direita, os positivos. Tá aqui. O FX está para a esquerda. Então, eu coloquei ele negativo. E aí eu tenho a normal aqui, ó. Força normal, que seria um esforço interno que tem que aparecer ali dentro. Então, eu coloquei positivo. Aplicando valores, o RX, o RAX e o FX, os dois valem 10, então eu descobri que a normal ali vale 0. Ou seja, as próprias forças aqui, ó, RAX e FX, já conseguiram se anular. Como elas conseguiram se anular, então eu não vou ter naquele corte que a gente fez um esforço interno forçando ela ali. Então, beleza. A gente já sabe que nesse ponto que a gente cortou, não está ocorrendo o esforço, então conseguiu anular. Certo? Então, primeira normal já está feita. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que a gente tem que fazer para as forças em Y agora, né? Para a gente descobrir o valor dessa cortante aqui, ó. Então, ó, me ajudem aí, ó. RAY está para cima, né? Positivo. O FY está para baixo, negativo. Eu coloquei a cortante para baixo aqui também, vou colocar ela de negativa também. Aí a gente analisa elas. Certo? Então, ó, RAY para cima, positiva.
FY, para baixo, negativa. Aí a cortante eu deixei menos aqui, né? V. Então, se eu for isolar isso aqui, né? Desse lado aqui dá menos 5, vem para cá mais 5, só que já tinha o menos, fica então que a cortante naquele ponto ali tem que ser menos 5 newton. Então, essa cortante que eu coloquei para baixo aqui, ó, na verdade, ela tinha que estar para cima, né? Então, ficou com o sentido oposto ao que eu desenhei. Ou seja, a gente, ali naquele ponto, tem que ter uma força para cima que precisa ajudar ali esse esforço interno, né? Aquela parte tem que ajudar para dar conta de anular essas forças que estão na vertical. Então, precisa ter uma força ali de 5 newtons para anular. Vamos fazer agora para esse momento aqui, ó. Então, a gente tem que colocar um eixo de rotação aí para a gente poder resolver. No cálculo de momentos, pessoal, tem uma dica que é bem bacana, que é assim: a gente coloca o eixo de rotação no ponto que tem mais força, porque daí a gente fica mais simples na hora de calcular. Então, por exemplo, eu posso pôr o eixo de rotação aqui na esquerda ou aqui na direita. Como aqui na direita tem bem mais forças, é melhor eu pôr o eixo de rotação aqui, e aí a gente calcula em relação a esse ponto da direita para ter menos força. Então, vamos supor que o eixo de rotação está bem aqui, ó, bem na direita. Então, o Fx, o Fy e o V e a normal, nenhuma dessas vão fazer momento, porque a gente já sabe, né, que quando a força está em cima do eixo de rotação, a distância, né, para calcular o momento é zero. Então, não tem momento, né? Então, já dá uma simplificada aí nesse sentido. Então, beleza. Então, vamos montar a equação. O que ficou, então? Quem que vai fazer momento? Esse RAY. Então, momento é o quê? Força vezes distância. Olha essa distância 2 aqui, ó. Por que a distância é 2, pessoal? Metade de 4. Metade de 4, né? Então, a barra inteira aqui era 4, ó. O enunciado falou. Então, como a gente está fazendo até o meio, né? Então, a distância é 2. RAY, a outra coisa também. A gente tem que adotar um sentido de rotação para a gente usar mais ou menos, né? Ali nos sinais. Então, se a gente observar, ó, esse momento, ó, vou desenhar a viga aqui, ó, mini. O momento M está rodando assim, ó, se eu olhar a seta vermelha. E o RAY está aqui. Ou seja, ele roda assim, né? Então tá uma rodando para cada lado. Por isso que um ficou menos e o outro ficou mais. Certo? Então a gente coloca o sinal aí para adotar. Então, vou ficar esse menos 5 vezes 2 aqui, vai dar 10 newton por metro. Eu passei o M para cá, tá? O sinal trocar. Então ficou menos dos dois lados, eu posso cortar e ficar tudo positivo. Então, eu já sei que ali naquele ponto, eu tenho que ter essa peça, ela tem que fazer um momento de 10 newton por metro para que a peça não se rompa, para que ela consiga resistir. Então, calculamos tudinho aqui para o lado esquerdo. Vamos fazer para o lado direito agora, e aí depois a gente compara as respostas. Se eu fizer para o lado direito... Professor, ali é newton por metro, newton vezes metro. Porque é força vezes distância, né? O momento. Eu falei, se eu falei por metro, eu falei errado. É newton vezes metro. Ó, não tem força nenhuma aqui no eixo X, ó. Só tem esse normal aqui que a gente desenhou ele. Como não tem nada, então ele tem que valer zero. Não pode ter resultante. Então, observem aqui, ó. N igual a zero. N igual a zero. Vamos para as forças verticais. Força vertical, o que eu tenho? Eu tenho RB para cima e tenho V para cima. Só tenho duas. Então, ó, o que eu coloquei? Ó, V que está para cima positivo, mais RB que está positivo, também para cima, igual a zero. Então, quanto que deu a cortante aí? Menos 5. Ou seja, eu adotei o sentido errado ali também. Mas notem aqui, ó, menos 5, menos 5. Vamos para a próxima. Para os momentos.
De novo, ó, agora eu vou colocar o momento aqui na esquerda, ó, que tem mais forças. Então eu vou ter o quê? Esse momento M, tá aqui. Coloquei que esse sentido que ele está girando é negativo. Como que a gente sabe o que é negativo e o que é positivo para momento? Tem um combinado, pessoal, uma convenção, que quando roda no sentido horário, é negativo. Anti-horário, positivo. Por isso eu coloquei esse momento aqui, ó, aqui, ó, como negativo. E aí o RB, então, vai fazer um momento positivo. Então, aplicando os valores, ó, jogo o MRB para cá, o sinal trocar. Então, vai ficar o menos 10 e com menos daqui, posso cortar, então deu 10 Nm. Então, olha aqui, ó, 10 Nm, 10 Nm. Então, para os dois lados que a gente fizer, pessoal, se fizer certinho, tem que dar a mesma resposta. Então, quando vocês forem fazer, vocês não precisam fazer dos dois lados. Se você garante que sua continha está certa, faz só para o lado mais fácil. Se você achar que quer fazer dos dois lados, ou para treinar, ou para garantir, né, que acertou, como se fosse uma prova real, faz dos dois. Então, primeira coisa então, que a gente está fazendo, a gente está calculando a carga interna. Calculei aí a carga interna dos dois. E aí, essas cargas internas, os dois lados têm que dar a mesma. E o que isso quer dizer? Eu sei qual é o esforço que essa peça está tendo nesse ponto central aqui, ó. Por que eu calculei aqui? Porque é aqui que está a carga externa FY. É nesse ponto que o FY está agindo. FY é uma carga externa que gera reações internas. E aqui a gente calculou quanto que vale cada um. Entenderam a lógica? Entendi. Entendi, professor. Então tá. Então vamos para frente. Quando a gente tem, então, vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente pode fazer um gráfico. Então, uma coisa que vocês de engenharia vão ter que usar, às vezes, você tem uma carga, essa carga ela vai vir com um gráfico já para você interpretar, para você saber quais são os pontos críticos, quais são os pontos mais importantes. Então, você, às vezes, não vai vir assim com um desenho igual esse aqui de cima, com os vetorzinhos, onde está cada coisa. Vai vir o gráfico dos esforços, para você já olhar e saber, ó, eu tenho carga mais aqui, carga mais por outro lado. Então, a gente vai fazer gráfico para as forças normais, para as forças cortantes e para a força dos momentos, né? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai começar é para a força normal. A força normal, a gente tem esse RAX aqui, ó, e esse FX. Eles são forças, pessoal, que estão tudo na horizontal. Só que aqui na hora de fazer o gráfico, fica meio esquisito que a gente faz o gráfico na vertical. Mas é assim mesmo. Ó. Então, como que a gente faz o gráfico? Qual que é a lógica? Ó, eu escrevi aqui os valores, né, que a gente calculou ali agora. Tá aqui os valores. Então, essa seta azul aqui é o eixo que vai estar... esse é o eixo de força. Esse eixo aqui, Y. Esse eixo X aqui, ele é um eixo de comprimento. Então, esse aqui é medida em metro. É um comprimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim, ó, a gente vai colocar aqui os valores para coincidir com o comprimento na viga. Então, por exemplo, o FX, ele não está atuando certinho no meio da viga. Então, a hora que eu for desenhar o valor dessa força X, eu tenho que fazer ele alinhado aqui. Ó. Aqui embaixo eu tenho que desenhar esse esforço alinhado com a posição que ele está sendo aplicado. E o RAX, mesma coisa. O RAX não está no primeiro apoio, então ele tem que estar aqui, ó, coincidindo aqui, que seria tipo o ponto zero, né? Então, isso é um gráfico. Aqui é o eixo X. O eixo X é um eixo de posições, né? Medida em metro. E aqui é o eixo Y. Esse eixo Y é forças, né? Medida em Newton. Então, esse seria o gráfico. Só para... eu desenhei a viga aqui de novo, ó, só para ficar mais fácil de entender. Não precisava, mas aí eu fiz a viga para coincidir ali com o eixo X. Então, ó, vou marcar a primeira vale 10 newton e está aqui no comecinho. Então, ó, coloquei aqui essa setinha verde subindo, ó. Aqui seria tipo o primeiro ponto. Então, eu tenho esse esforço inicial
valendo 10, que está na origem. Aí, o que vai acontecer? Esse esforço vai vir constante até chegar no meio. Quando chegar no meio, o que eu vou ter? Fx. O que esse Fx faz? Ele não é negativo? Olha o desenho ali em cima, ó. Então, se eu quando for positivo, eu subir no eixo mais 10, quando for negativo, o que eu tenho que fazer do eixo? Descer 10 também. Então, subi 10, fui constante para o lado porque não tinha nenhuma força. Quando eu tive outra força, que era menos 10, desci de novo até o ponto zero. E é só. Esse é o gráfico. Então, o gráfico da força normal seria um gráfico assim, ó. Sobe, desce e diminui de novo. Esse é o gráfico desse esforço aqui. Notem que ele desceu menos 10. E se fosse menos 20 aqui, faz de conta? Então, em vez de descer 10, a gente ia descer até aqui, ó. Até esse tanto aqui, ó. Menos 10, né? Porque daí esse tamanho aqui, né? Valeria menos 20, né? Então, é assim. Conforme vai aparecer nas forças, a gente sobe ou desce o eixo. Entenderam isso aqui ou querem que explique de novo? Professor, no eixo X, no eixo X é o comprimento em metros, né, professor? Então, seria 2 metros por lado, né? O eixo X. Esse ponto aqui seria o ponto x igual a 2. Ah, beleza, só esqueça. Por isso que eu fiz até alinhado ali, ó, com o desenho de cima. E aqui no eixo Y é as forças. Então fica meio esquisito eu subir, sendo que a força ali em cima ela foi para a direita. Então eu teria que desenhar tipo assim, ó. E daí o RAX ia para cá, assim, ó. RAX ia para cá, aí vinha constante, e aí o FX para cá, para coincidir. Ia ter que rotacionar. Mas normalmente os livros e tal, eles representam desse jeito. Então, ó, RAX positivo está no ponto zero. Então, ó, subir positivo, 10 unidades. E ele está no zero. Não tem força, então eu vou constante, ó, não mudo, nem subo nem desço. Até chegar na próxima força. Quando eu cheguei aqui, tinha um FX. E esse FX era menos. Então eu desci a mesma quantidade de unidade que apareceu ali. Se eu chego ali e esse aqui, em vez de menos, é mais, o que ia acontecer? Eu ia subir mais 10. Ia fazer tipo um degrauzinho. Então esse primeiro é um gráfico bem simplesinho, ó, é só um quadradinho. Porque só tem uma força e duas forcinhas ali, né? De X. Beleza. Vamos fazer agora de Y. Deixa eu só colocar uma animação ali nesse aqui. Pera aí. Ficou para trás. Aqui o X, beleza. Estamos aqui no Y. Ó, eu trouxe aqui para frente, ó, todos os valores das forças que a gente calculou. Então, as duas reações em Y valem 5. E a força Y, né, que está para baixo ali, vale menos 10. Então, desenhei de novo aqui o eixo. Ó. Em X é a posição em metros. Em Y é a força em Newton. Então, beleza. Ó. Vamos achar agora só em Y. Quem está aqui no comecinho, aqui, ó, RAY, né? E ele vale mais 5. Então, o que a gente tem que fazer? Subir aqui, ó, 5 newton. Aí, a gente vai para o lado constante, até chegar na próxima força. Quando chegou aqui em x igual a 2, né? Aqui é 2. A gente tem FY. FY vale menos 10. Então, o que a gente tem que fazer? Descer 10 unidades. Então, eu vou sair lá do 5 e vou parar onde, pessoal? Até menos 10. Menos 10 ou menos 5, né? 5. Porque eu tenho que descer 10 unidades. Então, eu desço 5 e desço mais 5, para dar 10. Esse tamanho Ah, no aqui, total, ó. no total. Isso. Ela vale 10. Porque a gente começa da onde parou o último. Então, esse tanto aqui, ó, menos 5. Aí, depois desse menos 5,
aqui. Peraí, só vou trocar aqui o negócio aqui. Vou arrumar aqui uma ordem aqui. Vai ficar assim. Então, menos 5 tá aqui. Aí, beleza, a gente vai constante para a direita de novo. Quando chegar aqui no final, eu vou chegar na reação B. Notem que a reação B vale 5 também. Então, subo 5 e beleza. Termino aqui o gráfico. Então, o gráfico fica desse jeito. Um quadradinho para cima e um quadradinho para baixo. Esse gráfico está aqui. A gente pode falar, então, ó, que essa área aqui ó, ficou na parte positiva, né? Essa parte aqui ficou na parte negativa, por exemplo. Outra coisa interessante, pessoal, é que o gráfico tem que começar no zero e terminar no zero. Se acontecer isso, significa que as forças se anularam. Se não começar no zero e terminar no zero, aí não está em equilíbrio. Tranquilinho esse gráfico? Tranquilo, professor. Tranquilo. Vamos para frente agora. Vamos fazer os momentos, os gráficos do momento. A gente chama esse momento de momento fletor, tá, pessoal? Porque ele faz tipo uma flexão na barra. Ele vai tipo dar uma dobradinha, vai fazer tipo uma barriga, vai fazer essa barra ficar convexa. Por definição, pessoal, os livros costumam fazer o gráfico do momento fletor invertido aqui, tá? Eles colocam para baixo, para coincidir com a flexão. Então, do momento, quando a gente calculou, se a gente voltar, eu vou voltar aqui atrás aqui, ó. A gente calculou que o momento fletor valia 10, né? Então, na hora que a gente for calcular aqui, ó, o momento, vamos chegar aqui no momento, aqui. O momento fletor está lá no meio. Então, a gente está considerando que só tem ele ali no meiozinho, porque só tinha uma força. Então, o gráfico dele é tipo isso, ó. Sai daqui, vai até o meio, bate 10, e aí vai diminuindo e chega no zero. Então, a ideia do momento fletor é que o momento ele vai aumentando até chegar aqui no meio, que é o ponto em que a barra mais vai envergar, mais vai flexionar. E aí depois ele vai diminuindo de novo até zerar. Se a gente imaginar essa barra mesmo, ó, a tendência dela é fazer isso aqui, né? O ponto que ela vai mais flexionar é certinho no meio. É certinho no ponto em que está a força atuando. Se a força tivesse mais para a esquerda, por exemplo, essa barra ia flexionar assim, ó. Ia ter uma barriga mais para a esquerda, né? Se a força tivesse mais para a esquerda. Então, a flexão vai acompanhar a posição da força. Então, a gente faz o gráfico também do momento fletor. A gente vai fazer uns 4 desses hoje, pessoal, para entrar bem na nossa cabeça aí como que... Belezinha? Tranquilo, professor. Ah, tá. Uma coisa aqui é que o gráfico do momento fletor é numericamente igual à área da força cortante. Então, isso pode ser uma dica que a gente pode verificar depois. Vamos fazer esse aqui agora, ó. Esse aqui, pessoal, ele está deslocado. Então, o exercício não deu ainda os valores das reações de apoio. E eu tenho 12.000 que está um pouquinho deslocado ali. Então, vou dar aí 5 minutinhos, acho que 5 é até muito, mas 5 minutinhos para vocês descobrirem aqui, ó, quanto que vale a reação de A e B. E aí depois a gente desenha os gráficos juntos. Pode ser? Ok, Beleza, professor. E aí, pessoal, vamos fazer? Vamos? Vocês querem mais um tempinho? Partiu, professor. Então tá.
a gente tem esse 12.000, então o que a gente sabe? A gente precisa ter duas reações, né? Uma aqui e uma aqui. Então, a gente vai ter um RA e um RB. Esse exercício não tem força em X, então já facilita um pouco. Então, vou montar as equações, ó. Se eu pegar em Y aqui, primeiras reações, ó. Eu tenho a reação A, a reação B, duas positivas porque está para cima, e menos 12.000 porque está para baixo, igual a zero. Beleza. Vamos fazer os... Não dá para resolver ainda porque duas incógnitas, né, pessoal? A e B. Vamos falar dos momentos. Eu tenho... Vou colocar o eixo de rotação no ponto A, tá, pessoal? Então, ó, força de 12.000 vezes a distância ali da força de 12.000, que é 4, né? Dá para ver aqui, né? A força está aqui. Essa distância aqui é 4. E o B está aqui no final e a distância dele aqui tudo é 6. Um momento positivo e outro negativo, né, pessoal? Porque cada um gira para um lado, correto? Por isso que a gente pode colocar eles um mais e um menos. Então, se a gente resolver isso aqui, né? 12.000 vezes 4 dá 48. Esse menos B6 eu passo para o outro lado positivo, passo 6 dividindo, então eu já sei o valor da reação B, 8.000. Então, jogo esse 8.000 aqui no lugar do B, e aí descubro que o A vale 4.000. Uma perguntinha, pessoal. Vocês acham que faz sentido o valor da reação B ser maior? Repete, professor, deu uma travada. Vocês acham que faz sentido a reação B ser maior que a reação A? Totalmente. Sim. Por que vocês acham que tá beleza? Porque a força Porque está a mais próxima do ponto de apoio. Tá mais próxima, né? Então, isso é umas coisas bacanas pra gente ver, que isso meio que indica, né, se a gente está indo no caminho certo. Então, se eu olho isso aqui e já flagro, ó, esse B aqui tem que ser maior, porque a força está mais perto dele. É o exemplo do carregar a geladeira, que eu sempre gosto de usar. O motor da geladeira fica embaixo. O cara que pegar aqui, ó, sempre vai fazer mais força do que o cara que está longe do motor. Então, o cara que pega aqui no motor, ó, sempre faz mais força. Por quê? Porque eu tenho mais força desse lado aqui. Beleza, vamos fazer os diagramas então aqui para gente analisar. Como não tem, pessoal, não tem, como fala, não tem a força em X, então fica mais fácil um pouquinho, porque é um gráfico a menos, né, para a gente fazer. Então, ó, vamos fazer a cortante então, ó. Na origem aqui, ó, na origem é onde está a força A aqui, né? Subiu 4.000. Escrevi 4K aqui, tá, pessoal? Só para economizar caneta. Aí, não vou ter nada para a direita, né? Vou constante até chegar no 12.000. Então, lembrando, ó, se eu tenho que descer 12. Então, eu vou descer esse 4 aqui, depois desço mais 8. Por isso que eu marquei o 8 aqui, ó. Então, ó, essa distância tem que ser 12. Então, ó, coloquei descendo ali. E lembrando das distâncias, ó, daqui até aqui, como o eixo X é a distância, né? Esse tanto aqui tem que valer 4. Esse tantinho que falta aqui tem que valer 2. Não tem mais nenhuma força, vou constante até chegar ali na extremidade. E aí, olhem quanto que vale aqui o B, ó, que legal, ó, 8.000. Volta para o zero de novo, igual a gente comentou. Então, sempre começa no zero, termina no zero. Então, diferente do exercício anterior, né, ficou um pouquinho deslocado para a direita, né, agora o gráfico. Aquele ficou certinho, igualzinho no meio, esse aqui ficou mais para a direita, justamente por causa disso. Vamos fazer agora para os momentos. Para fazer os momentos, né, pessoal, a gente precisa cortar a peça para a gente fazer. E aí, onde que a gente corta, igual eu comentei com vocês? No ponto crítico, né? No ponto de interesse, que é o ponto em que está a carga.
Então, ó, desenhei aqui, ó, as 3 forças internas, ó. Então, para fazer o momento, precisa cortar a peça, tá, pessoal? Mas não é cortar literalmente, é só no desenho aqui. Então, ó, o eixo de rotação está aqui na direita, tá? Para essa cortante e essa normal não fazerem momento. Então, eu tenho aqui, ó, o momento do A, esse MA aqui, que ele roda para cá, né? E momento M roda para o outro lado. Então, MA negativo mais M igual a 0. Então, se eu isolar aí, né, passar ele para lá, a gente vai achar esse momento aqui. Se a gente trabalhar os valores, a gente vai achar esse 16.000 aí. Ficou faltando um menuzinho aqui, né? Deixa eu fazer. Aqui. Então, achei o momento fletor ali do meio de 16.000. Então, coloco aí o eixo e faço o diagrama do momento fletor. E lembrando que esse pico aqui, ó, que ocorre 16.000, tem que ter certinho as distâncias. Ó, esse tanto aqui vale 2 e esse tanto aqui vale 4. Professor, você tinha comentado sobre as áreas, né, do cortante. Tá. A gente, ó, aqui, ó, esse tamanho aqui vale 2, né? E esse tamanho aqui vale 8. Então, isso aqui dá 16. Essa altura aqui vale 4. Esse tanto aqui dá 16. Só que se a gente pegar, como tá um para cima e um para baixo, se a gente pensar, vai dar o quê? Vai dar 0 se a gente pegar das duas, né? Na verdade, esse tanto aqui é 4 e 16 é aqui dentro. Mas se a gente Os dois pegar... é 16, né? As duas áreas são 16, né? Isso. Mas se a gente pegar aqui, ó, dá o 16. Só que aqui é 16K, né? Vou colocar um Kzinho. Então, isso é uma coisa que a gente pode verificar aí também no final. Vamos mais um. Esse agora tem 2 forças. Então, diferente dos outros que a gente fez, esse aqui tem 2. Então, ó, vamos fazer um intervalinho mais curtinho hoje, pessoal? 10 minutos, pode ser? Beleza. Então, vamos fazer agora. Aí, quando for 8h20, a gente retorna, beleza? Fechou. Beleza. Então tá, até daqui a pouco. Professor, no sentido de momento, não vai fazer aquele triângulo, né? Vai fazer um quadrado, né? Se for para fazer o momento, aí tem que calcular. Aí ele dá um trabalhinho porque ele tem mais forças. Mas esse aqui vamos fazer só com a cortante. Aí ali na frente eu tenho um pra gente fazer que faz um momento mais diferentão. Beleza. Tá. Fizeram aí? Desenhar? É só desenhar. Esse aqui é simplesinho. Não precisa fazer a conta. Pode desenhar? Pode seguir, Bruce. Então tá, ó. A gente tem o R1 aqui, ele tá no 0, né? Vai subir 20. Então depois vai para a esquerda, sem nada, até chegar no F1. F1 vale 14 e tá para baixo. Eu vou descer 14. Então, parei no ponto 6, né? Desci 14. Depois vou para a direita até chegar no F2. O F2 é 18 para baixo. Então, desço mais 18. Então, vou parar no 12, né? Porque já tinha 6 lá para cima, né? Daqui até aqui tem 18. Aí vou para a direita e aí subo 12 de novo e aí termino. Então, esse ficou o gráfico aí, ó, desse que tem 2 forças, né? Ficou parecendo uma escada aí, né? Mas se precisasse calcular essas reações aqui, era só montar a equação de forças e depois de momentos e aí consegue descobrir. Vamos fazer um agora com carga distribuída. Então agora já Professor, Oi. Naquela anterior ali, para fazer as equações de momentos sem as distâncias,
Ia ter que fazer 2 cortes, mas ia precisar das distâncias para fazer. Não tem como. Mas aí ia ter que cortar aqui, resolvi o momento. Aí depois cortava aqui e resolvi o momento. Como esse exercício aqui não tem as distâncias, né? Aí eu não pus os momentos. Mas a gente vai fazer um desse daqui a pouquinho. Entendi. Aí corta 2 vezes, quando tem mais de uma força. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer de carga distribuída, então. A gente tem essa carga Q, que vale 20.000, está distribuída aí em 10 metros. E aí eu tenho 2 reações de apoio aí, ó, uma em cada canto. Então a gente já aprendeu a resolver, né, esse tipo de carga, né? Porque a carga, ela é o quê? Eu pego a carga e multiplico, né, pelo comprimento que ela está sendo aplicada. Ou seja, é numericamente igual à área do gráfico. Como é retangular, é base vezes altura. Então eu tenho uma altura de 20 aqui, ó, esse Q equivale a 20, e está aplicado em 10. Então beleza, ó, se eu for resolver então esse Q aqui, ó, ele vira uma carga pontual que atua no centroide da carga. Como é uma carga simétrica, eu desenho essa força aqui exatamente no meio. E aí virou aquele primeiro exercício que a gente fez hoje, né? O único passo a mais que teve é que eu tive que resolver a carga para cair nesse sistema. Então, ó, a carga, que é o FQ, ele tem que ser o quê? A carga distribuída que vale 20K vezes o comprimento. Então vai dar 200 kN, o valor dessa força que está atuando ali bem no centro da viga. Como está certinho no centro, pessoal? Quanto que vale cada reação? 100. 100.000, né? Então, nesse caso, nem calculei. Só joguei direto. Beleza. Podia cair na prova isso daí, né, professor? Quem sabe cai mesmo. Aí, vamos lá. Então, corta no meio e desenha as forças. Só que agora tem uma parte chata. Por quê? Porque quando cortar no meio ali, para calcular o momento, eu cortei a carga no meio. Então, eu vou ter que fazer o momento dessa carga que cortou no meio. Então, de novo, eu vou ter que fazer essa carga virar uma força pontual. E essa força pontual vai estar no meio dessa carga que está cortada no meio. Então, eu chamei de FQ', tá? Essa metade aqui só para diferenciar da outra força aqui. Então, agora a distância é 5 metros. Então, quem que está segurando aqui, ó, para a barra não cair, é esse momento fletor que está aqui, que é o que a gente vai calcular agora. Notem que eu nem vou fazer o cálculo das cortantes e tal, porque aqui o exercício a gente já calculou todo mundo, então, quando for assim, não precisa. A gente pode ir direto pro momento. Então, ó, vamos ver aqui a equação do momento, como que ela vai ficar, ó. O RA, vou desenhar aqui do ladinho aqui, só para ficar mais fácil. A gente tem a viga, então o RA está aqui, gira assim. A carga distribuída vai virar uma só, vai girar para o outro lado. E o momento fletor eu fiz girando aqui, né? Então, a carga distribuída e o momento fletor estão girando para o mesmo lado aqui, né? Os dois. E quem vai cancelar é a reação A, o momento da reação A. Por isso que aqui, ó, eu deixei positivo o momento da Q', que é a da carga, e positivo também o momento fletor que age ali no centro. Então ficou só negativo só o momento do RA ali que está ali no começo. Então se a gente aplicar valores, ó, momento A, a reação A vale 100K. O negativo está aqui porque ele está girando no sentido horário. Então é força vezes distância. Então do RA até a ponta aqui, ó, 5. Beleza? Vamos resolver a carga. A carga agora, em vez de ser igual a gente fez aqui na esquerda, ó, aqui na esquerda o que a gente fez, ó, tô quadriculando aqui, ó. A gente fez 20 vezes 10 para resolver a carga. Agora não, para resolver a carga eu tenho que fazer 20 vezes 5, porque eu estou pegando só metade da viga. E aí, isso aqui vai dar um valor, né? E aí, essa carga nova aqui, Q', vai atuar certinho no meio da viga. Do meio do meio. Então, a distância daqui até aqui é o quê? Metade.
Metade do 5, né? 2,5. Então, esse 20 vezes 5 é a carga que está aplicada só na metade, por isso está 5. Vezes a distância até o eixo que está na metade, 2,5. Então, na hora que eu resolver isso daqui, ó, 100 vezes 5 dá menos 500, 20 vezes 5 vezes 2,5 dá 250, e aí, então, vai ficar 250 kN positivo ali no meio. Então, agora a gente pode desenhar aí os dois. Já sei quanto que vale o momento, já sei quanto que vale as cortantes. Então, ó, vou fazer o gráfico aqui, ó. Primeiro para as cortantes, ó. Subo RA, que vale 100. Aí que tá. Qual que é a diferença agora que a gente quer que vai ficar pro outro? Como a gente tem uma carga distribuída, deixa eu fazer assim, ó. Só para vocês verem um negócio, só para a gente discutir. Quando a gente tinha o gráfico assim, ó, que era só cargas pontuais, que a gente tinha essa configuração, na hora que eu fosse fazer o gráfico, a gente começava assim, ó, subia por causa da primeira, aí ia constante, aí eu descia o tanto ali da carga que está no meio, ia constante até a beirada e subia de novo, né? Fizemos uns 3 gráficos desse aqui. O que muda agora na carga distribuída? Na carga distribuída, aqui, né? A carga distribuída está assim. Então, vocês notam que eu sempre vou ter esforço. Eu vou ter esforço na barra inteira. Não é igual o outro, que eu não tenho nenhum... Eu tenho uma força aqui, aí eu não tenho nada, até chegar no meio, que eu tenho uma outra para baixo. Como a carga é distribuída, eu tenho força na barra inteira. Então, por isso que quando a gente foi fazer esse gráfico aqui, ó, quando é para carga distribuída, para eu ir daqui para o próximo ponto, eu tenho que ir assim, ó, na diagonal. Eu não vou reto depois desse, porque eu tenho carga em tudo. Então, em vez de ficar aquele gráfico que é assim, né, que a gente viu, ele desce direto e sobe. Como se fosse um intervalo, né, professor? Isso, porque a carga está distribuída, eu tenho carga em todos os pontos. Então, o gráfico aqui não vai constante, igual a gente fazia no outro. Ele vai variando no decorrer de toda a viga aí. Então, ele fica assim, ó, triângulo. Esse é o diagrama da cortante. Vamos ver do fletor. Do fletor, nós só tem um no meio ali, valendo 250 mil. Só que, como agora eu também tenho a carga distribuída, eu não posso fazer em linha reta, igual a gente fez no outro, porque era só um ponto no meio. A carga está distribuída, então vai ter flexão na viga inteira, mas a maior ocorre no meio. Então eu tenho que fazer como se fosse uma parábola aqui, ó. Vou fazer tipo uma parábola, para eu respeitar aí essa carga que é distribuída. No exercício que a gente fez aqui atrás, ó, deixa eu só voltar, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui a gente fez reto, tá vendo? Ó, veio reto, subiu reto. Por quê? Porque era uma carga pontual. Quando for distribuída, aí a gente vai ter aqui, ó, uma parábola. Tem que ter essa curvinha aí. Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai, inclusive, aprender como que eu equaciono para eu descobrir a equação dessa parábola. Mas daí a gente vai falar sobre isso na aula que vem. Aí a gente vai ver como que eu faço para descobrir uma equação que descreva certinho essa parábola que tá. E por curiosidade, né, professor, a cortante também, a gente consegue achar o fletor pela área lá novamente, né, do triângulo. Isso, exatamente. Se a gente fizer aquela distância, né, vezes o de cima, né, a gente vai conseguir também. Pessoal, vamos continuar. Então a gente quer para essa aqui agora, ó. Então, agora a carga não está em tudo. A carga só está da metade para frente. E agora esse exercício não deu os valores. A gente precisa calcular tudo. Calcular as reações, calcular tudo aí. Então, vamos fazer juntos. Eu preciso fazer essa carga que é distribuída virar uma carga pontual. Essa é sempre a primeira coisa. Então, eu faço virar ali. Então, a carga vale 10K, ela está aplicada em 4 metros, né? Então, ela vira uma carga pontual de 40 kN.
Então, resolvemos a carga. Vamos montar as equações das reações, ó. RA e RB para cima, FQ para baixo, negativo. Não conseguimos resolver. Por quê? Porque tem duas incógnitas. Então, a gente tem que ir para os momentos. Momentos. Coloco o eixo de rotação aqui na esquerda. Então, o RA não vai fazer. Então, quem faz momento? RB e FQ. RB joga para lá, FQ joga para cá, um mais e outro menos. Aqui, ó. Então, quem que é o momento de RB? É o RB vezes a distância dele. Então, podem ver que o RB está aqui no finalzinho, ó, daqui até no começo. Olha a distância aqui, ó, 8 metros. FQ está aqui, né? O valor da força é 40. A distância do FQ até lá no início é 6. Então, se eu isolar o RB, vai dar 30. Então, eu já sei o valor da reação dele. Jogo esse valor aqui, ó, na equação de forças aqui, né? E vou achar o RA. Então, o RA vai ser quem? 40K menos o RB, que vai dar 10K. Notem também que, de novo, ó, o lado B pegou mais carga que o A, justamente porque eu tenho essa carga aqui, né? Que está mais próxima do B. Então, faz sentido a nossa resposta ao B ter pego mais carga. Beleza, já sabemos as reações de apoio. Então, agora a gente pode fazer lá, ó, o método que a gente aprendeu, de cortar a viga para a gente interpretar. E aí que tá, a gente tem que cortar no ponto crítico. Onde que é o ponto crítico? Aonde está a força, ó, o FQ está aqui. Ó. Se tiver mais de um ponto crítico, a gente corta mais de uma vez. E vai resolvendo para vários pedaços. Por enquanto, a gente vai fazer só com um. Na aula que vem, a gente vai fazer com mais de um. Então, ó, notem que, de novo, a gente teve que cortar a carga bem no meio, ó. Com metade para cada lado. Porque esse tamanho aqui tem 6, ó. Né? A gente cortou certinho daqui até onde está a carga. Então, a gente vai resolver aí esse negócio que está aí. Então, vamos lá. Para as forças, eu tenho RA para cima. Eu tenho esse FQ'. Esse FQ' é a metade da carga distribuída, né? Que a gente pegou ali. Então, quem que é a metade da carga distribuída? É o 10K. Só que agora, em vez de estar aplicado em 4 metros, ele está aplicado só em 2. E aí, joguei o V para o outro lado, então a gente achou o valor da cortante aqui. Ó. Tem que ter uma cortante ali para cima, valendo 10K para cancelar, né, essas forças. Para os momentos, eu tenho então, ó, vou pôr o eixo de rotação aqui na direita. Então, quem que eu tenho? O momento do A, que está lá no comecinho. Então, o RA vale 10K, já calculamos ele. E a distância dele até o eixo de rotação, 6. Se tiver algum número desses, pessoal, que vocês não consigam enxergar, vocês me avisam para eu mostrar de novo. Momento da carga Q. A carga Q, ela vale ali nesse caso, né? Ela é 10, que está sendo aplicado durante 2, né? 2 metros. Então, vale 20. A distância, pessoal, dela... Ó, notem que ela está aplicada por 2 metros. Então, a força aqui vai ficar no meio desse 2 metros. Ou seja, essa distância aqui é 1. Por isso que está o 1 aqui. Pego mais M, joguei para cá como menos M. Então, resolvendo aí, ó, menos 60 com mais 20 dá 40. Então, achei o momento fletor que está atuando ali naquele meio. Esse das cargas, pessoal, quando a gente pega a carga e tem que dividir a carga no meio, e aí a carga que já virou metade vai ter a força que é na metade da metade, e aí depois para fazer momento tem que descobrir essas distâncias, tem que prestar bastante atenção, que isso aí é fácil para se confundir. Então, ó, vamos aí, ó. Cortante, ó, subo o RA ali. Agora, olha que legal, ó. Subo o RA. O RA aqui vale quanto? 10, né? 10. E aí, ó, eu tenho que ir reto, porque eu não tenho força. Vai reto, não tem força nenhuma. Quando chegar aqui, começa a carga distribuída. Carga distribuída está para baixo, então a gente vai descer, só que a gente não desce reto, né?
que a carga está distribuída. Desce na diagonal. Então, eu vou descer na diagonal. Vou descer quanto na diagonal? A gente tem que descer o valor que está... o valor da carga ali que está descendo. As legendas ficaram depois. Então, a gente desce ali o valor da carga, e aí depois vocês podem ver aqui, ó, que ele sobe de novo certinho o 30, que era a reação B. Né? Olha a reação B aqui, ó, cadê? Aqui, ó, reação B, 30. Olha o valor da carga aqui, ó, da carga completa, 40K. Olha a distância daqui até aqui, ó, 40K. Depois a gente vai para o fletor. Fletor a gente calculou aqui, ó, vale 40. De novo, ó, tem que ser como se fosse... Tem que ser uma curva. Só que essa curva tem que estar deslocada para a direita, porque a carga está deslocada para a direita. E aí essa altura dessa carga aqui dá 40. Se tivesse mais de uma força, isso aqui poderia ser tipo a junção de uma coisa reta com uma coisa curva, por exemplo. Se tivesse uma carga pontual na esquerda para baixo ali, por exemplo. Olha esse, vamos ver, a gente tem temos mais 2 ainda para a gente ver. Vamos lá, ó. Esse aqui, a gente quer calcular, quer construir também os diagramas. Agora a gente tem as distâncias, né? O apoio está aqui, esse 8.000 está nessa ponta, o 2.000 está aqui, ele é o D aqui, e eu não sei as reações. Então, a gente tem que calcular as reações e os momentos antes de calcular. Então, vamos lá. Notem que agora a gente vai ter mais de um ponto de interesse, né? Porque eu tenho uma força aqui e eu tenho uma força aqui. Então, a gente vai ter que fazer 2 vezes. Então, vamos lá. Reações de apoio. Quem está para cima, ó, o A está para cima, vou supor que o B esteja para cima aqui também. Então, A menos D mais B e menos E. Então, coloquei negativo quem está para baixo. Como a gente está mais interessado nos diagramas, eu vou mais rapidinho nessas reações de apoio, tá, pessoal? Pode ser? Se vocês se enrolarem aí em alguma conta. Esse material eu vou postar para vocês, depois vocês podem ver isso aqui tudo, resolver de novo com calma. Então, aplicando os valores que tem ali, ó, vai ficar assim, ó. A menos 2.000 com menos 8.000 dá 10.000. E aí isolei o A aqui, ó. Ficou 10.000 menos B. Se eu isolar aqui nessa de cima. Não dá para resolver. Então, vamos fazer os momentos. Tenho que colocar um eixo de rotação para fazer. Então, o eixo de rotação está ali no ponto A. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o momento do D, o momento do B e o momento do E. Vou ter esses 3 momentos. Do D, do B e do E. Então, se a gente olhar ali, ó. Distância do D até o eixo, 3. Dá para ver daqui, ó. O D está aqui, daqui até aqui dá 3. E do B dá 4, ó, porque o B andou mais 1, ó, daqui até aqui dá 4. E do E, como ele está no final, é 7. Ele vale 8.000. Então, se a gente multiplicar, ó, D vezes 3 dá 6.000. O B eu não sei, então dá menos 4. Esse 6.000 que está positivo, eu vou passar para cá do igual, vai ficar menos 6. E menos 56.000. Então, eu já sei que o B ali, ó, tem que valer 15.500. Esse é o valor da força B que está aqui para cima, ó. 15.500. Se eu jogar esse 15.500 na equação do A, vai dar 10.000 menos 15.500, vai dar menos 5.500. Como deu negativo, significa o quê? Que aquele A que a gente supôs aqui de início, que estava para cima, ó, eu coloquei ele mais aqui, quer dizer que na verdade ele é menos. A gente tem 3 forças para baixo e uma para cima. Então só o B que está para cima. O A está para baixo e o B está para baixo também. Então a gente precisa lembrar disso na hora que a gente for, resolver. Aí beleza. Como agora a gente tem o treco tudo picado, a gente precisa resolver por trechos para a gente resolver.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai picar ali a viga de A até B, depois de A até B, e depois de A até I. De A até I a gente até já fez, né? Então, ó, de A até D. Então, a gente está cortando a viga só assim, ó, pequenininha, ó. Então, tem a forcinha aqui, tem o A aqui para baixo também, e tem que aparecer uma cortante aqui, ó, no caso para cima. Então, como que ficou aqui, ó? Menos A, menos D, mais V. Então, ficou menos 5.500, menos 2.000, vai dar menos 7.500, se a gente isolar ali, né? Na verdade, mais, né? Eu passo assim, esse aqui vem para cá menos, aí dá para cortar os sinais de menos, né? Deixa eu colocar aqui que é mais. E é mais. Mais. Aí, momentos. Rapidinho, pessoal. Momentos. Como eu só tenho o A e o T, então eu tenho ó, o momento do A, coloco o eixo de rotação aqui do lado direito, para matar duas forças, tem que ser igual ao momento fletor M. Então, o momento do A, pego a força A vezes a distância dela, então para esse pequenininho aqui a distância é 3, então já achei o momento fletor naquele ponto do D, 16.500. Então, vamos continuar. Agora vamos fazer de A até B. Então vou cortar, vou fazer ela mais larguinha um pouco, vou fazer ela um pouquinho mais para cá. Então eu tenho a D aqui, eu tenho o A aqui e tenho o B aqui. Vou ter uma cortante e vou ter um fletor nessa ponta. Então a gente vai resolver. Então, fazendo ali, ó. Como as forças a gente já conhece, a gente nem precisa ficar fazendo as cortantes toda hora. Vamos fazer aqui, ó. Trecho AB. Então, eu vou ter a força da força A, que vale 5.500, até a distância que é o ponto B, né? Dá 4. E ali o momento do D, que vale 2.000, vezes a distância dele, que é 1. Mais o momento fletor que está na beirada. Deixa eu colocar a fórmula aqui, ó. Isso aqui é menos MA mais... Ah, eu coloquei negativo. Ah, tá. Menos MD mais M igual a 0. Só para ficar a fórmula aqui para lembrar de onde saiu. Então, coloco forças vezes distâncias. Vou achar o momento ali, ó, no D de 20.000. Se eu quiser fazer o momento no E, ó, notem que eu tenho que fazer para a barra inteira, ou eu corto só a pontinha da direita. Mas se eu fizer para a barra inteira, peraí que aqui ele deu uma quebrada. Aqui é a continuação, tá, pessoal? Esse pedaço aqui, ó, continua aqui, tá? É só porque não coube. Então aqui, ó, aqui é o momento A, momento D, momento B, mais o momento fletor. Se a gente resolver isso aí, ó que interessante. Momento A vezes distância, momento D vezes distância, momento B vezes distância. A gente está usando os valores que a gente calculou ali anteriormente, ó. Esse 15.500, ó, ele aqui na esquerda, aqui, ó, circulando ele ali. Se a gente resolver tudo isso aqui, daqui dá 0. Ou seja, o momento fletor no final da barra é igual a 0. Isso já era esperado. Então vamos fazer os gráficos para a gente discutir. Começando no A. O A, ele é negativo, ele está para baixo, vale 5.500. Então, ó, desci a flechinha aqui, ó. Flechinha aqui, ó, desci 5.500. Aí, tem que ir constante, né? Porque não tem força. Quando chegar aqui, eu tenho a força D, que vale 2.000. Então, tem que descer 2.000. Aí, eu vou constante de novo até o ponto B. Quando eu chegar no B, o B vale 15.500. Então, eu tenho que subir 15.500 saindo do 7.500. Então, eu vou subir lá em cima, que vai terminar no 8 aqui. E aí, eu continuo constante para a direita. Quando eu chegar no E, tenho 8.000 para baixo
constante. Então, o gráfico da cortante ficou com aquela cara que está ali. Continuando. Momento fletor agora. A gente vai constante até o ponto D. No ponto D tem que valer 16.500, né? Já calculamos. Aí a gente vai até o ponto B. No ponto B, vale 20.000. Então, eu desci mais um pouquinho aqui, ó, até chegar no 20.000. Depois, o que eu faço? Tenho que ir para o zero, porque lá no final, o momento é zero. Então, a gente fica com o gráfico com essa carinha que está aqui, ó. E aí, pessoal? Vocês pegaram a lógica? Sim, é mais praticar agora, né, professor? Então, assim, ó. Já que vocês querem Professor. praticar, tá aqui, ó. Oi. Professor, naquela anterior ali, na última ali tinha um balanço, né, no final ali, né? Tinha. Então, aí não... Isso que eu fiquei... ele fecha igual as outras mesmo, fecha no zero. Tem que Dependendo fechar no balanço. zero, senão tem resultante. Entendi. Senão não é estática, né? Isso, exato. Entendi. Então, assim, ó, pessoal, vou passar 2 atividades para vocês agora e aí já vou liberar. Ó, valendo 200 pontos na parcial, pode ser de dupla, tá? Então, ó, façam diagramas da cortante e do momento fletor dessa viga. Molezinha, ó, só uma forcinha. Então, valendo 200 pontos na parcial, até semana que vem, tá? Então, até a próxima aula. Outra coisa também, pessoal, eu preciso que vocês façam o AVA. Vocês têm que fazer lá a unidade 1 de vocês, pré-aula e pós-aula e atividade da unidade. Então, valendo 200 pontos também até a próxima semana, beleza? Então, já tem 400 pontos em jogo aí. 200 Beleza. pontos desse exercício, mais 200 do portal. Vou deixar esse tempo agora, para vocês já irem fazendo. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas assim, eu vou continuar acompanhando vocês.